Olá a todos, hoje nós queremos comentar o Evangelho do domingo da Ascensão do Senhor. Esse Evangelho se encontra em São Mateus, porque é o ano A, né? No capítulo 28, versículos 16 a 20. Coincide com o final do Evangelho de São Mateus. Aqui conclui. São os últimos versículos do último capítulo do evangelista São Mateus. Nessas semanas anteriores, nós viemos lendo vários evangelhos de São João na liturgia, mas se nós pegamos o capítulo 28 de São Mateus, nós vemos que esse capítulo está completamente dedicado à ressurreição do Senhor. E ele explica, do seu ponto de vista, como se deu a ressurreição. Como primeiro as mulheres foram ao túmulo, encontraram o sepulcro vazio, foram avisar os discípulos que não acreditaram nela. Depois Jesus mesmo apareceu para as mulheres, né? A astúcia dos chefes dos judeus que quiseram propagar uma mentira de que os discípulos tinham roubado o corpo do Senhor, por isso o sepulcro estava vazio. E, finalmente, essa cena que nós vamos meditar hoje. Mas é interessante que ela é precedida de uma mensagem que Jesus tinha dado às mulheres. Se nós vemos no capítulo 28, versículo 9, quando Jesus veio ao encontro das mulheres, ele lhes disse: alegrai-vos. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus lhes disse: não temais, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. Então Jesus, ele diz para as mulheres: olha, vocês estão me vendo? Eu escolhi vocês para serem as primeiras testemunhas da minha ressurreição. Agora eu quero que vocês vão lá no cenáculo, onde os meus discípulos, ou seja, os 11 apóstolos, 11, não 12, porque Judas tinha se suicidado, não? Onde os 11 estavam reunidos, e então digam a eles que eu quero me encontrar com eles, mas esse encontro será na Galileia. Nós sabemos que antes desse encontro na Galileia, Jesus se encontrou com seus discípulos no cenáculo mesmo, mas esse encontro da Galileia que está anunciado pelas mulheres é um encontro muito especial, que é justamente onde Jesus vai lhes dar as últimas palavras. Vai ser o último momento da vida de Jesus na terra, onde ele vai dar a mensagem final para os seus apóstolos, é o lançamento da igreja, vai deixá-los e vai partir para o céu, para a direita do Pai. Então, peço que vocês possam ler agora o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, dos versículos 16 a 20. E depois nós vamos comentar algumas perguntas. Eu deixo essas perguntas sempre como uma guia de reflexão, e no qual nós podemos fazer uma brevíssima exegese do texto, a fim de compreender melhor o seu significado. Boa leitura a todos. O texto escolhido para a liturgia desse domingo da Ascensão do ano A começa dizendo que os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Então, quer dizer, a mensagem de Jesus para as mulheres tinha sido mais genérica. Mas quer dizer que, de alguma maneira, depois Jesus fez dizer aos discípulos exatamente onde era o lugar do encontro, onde ele queria se encontrar com eles. Então eles foram lá para a Galileia e, ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Essa é a questão da natureza humana. Nós somos livres, então nós, por mais que
vejamos milagres, isso não é garantia de que nós vamos acreditar. Acreditar é um ato que vem em parte da iluminação de Deus, porque é uma virtude teologal, e em parte da nossa resposta a essa iluminação de Deus. Alguns não foram capazes de responder positivamente, duvidando ainda, depois de 40 dias de aparição de Jesus. Contudo, ele se aproximou e deu essa mensagem aos discípulos. A primeira pergunta que nós propomos aqui é por que Jesus escolheu a montanha como lugar do seu último encontro com os discípulos? São Mateus, ele é judeu, ele foi discípulo de Cristo. Então, ele também estava nesse encontro. Ele presenciou as cenas que depois ele narra no seu evangelho. E por ser judeu, ele valoriza muito as Sagradas Escrituras, sobretudo o Antigo Testamento, as manifestações de Deus no Antigo Testamento. E uma das grandes manifestações de Deus, talvez a maior manifestação de Deus no Antigo Testamento, se deu na montanha. Não foi a única. Muitas manifestações de Deus se deram na montanha. A montanha era o lugar tradicional do encontro com Deus. Por exemplo, o profeta Elias. Ele, quando Deus lhe queria dar uma mensagem importante, Deus o fez peregrinar por 40 dias e 40 noites até o Monte Santo, o Sinai. O Monte Santo foi o lugar onde Deus tinha convocado Moisés para que quando ele tirasse o povo do Egito, os levasse a essa montanha, porque nessa montanha ele queria fazer uma aliança com o seu povo. Uma aliança nós já sabemos o que é, né? Estamos acostumados nos casamentos que as pessoas se trocam alianças. É símbolo de uma entrega incondicional. Eu faço uma aliança, quer dizer, eu me comprometo da minha parte, independente da resposta da outra pessoa. Então, Deus se comprometeu com o seu povo em aliança. Ele quis fazer uma aliança de amor e deu a Moisés os 10 mandamentos para dar ao povo. Então foi aí no Monte Horebe ou Monte Sinai, é o mesmo monte, dependendo do ponto de que se olha o monte, né, se vê desde o deserto ou desde de Israel. É o Horebe ou o Sinai, um monte onde Deus revelou a sua aliança e revelou os 10 mandamentos. E leva o profeta Elias também a esse monte. Então, Jesus, quando ele começou seu ministério e quis também propor aos seus discípulos uma nova doutrina, que eram as bem-aventuranças, ele os levou para o monte. Aí estava Jesus também, no monte onde ele estava falando aos seus discípulos. E foi no monte onde ele estava com 3 dos seus discípulos e ele se transfigurou, ou seja, a sua figura demonstrou a sua divindade. Porque no corpo humano a gente não vê que Jesus é divino, porque o corpo humano dele é só humano, mas na transfiguração ele ficou luminoso e os discípulos perceberam a divindade de Jesus através daquela transfiguração. Onde aconteceu isso? No monte. Novamente no monte, lugar da manifestação de Deus. E então Jesus escolhe esse lugar para poder dar a última mensagem aos seus discípulos. É o seu testamento, aquilo que ele deseja para a igreja nascente. Jesus foi o fundador da igreja, agora ele se retira para que a igreja possa continuar cumprindo a sua missão através dos seus ministros. Em primeiro lugar, Pedro, o primeiro Papa, e todos os 11 apóstolos, que são os primeiros bispos, eles recebem essa encomenda de Deus. Então, Jesus queria deixar muito claro que era uma manifestação divina. Ele, filho de Deus, lhes encarregava aos primeiros representantes, os primeiros ministros da igreja nascente, qual era a sua missão principal, fundamental, que eles deveriam cumprir. E assim, nós entramos na segunda pergunta, né? O que significa o mandato de Jesus de ir por todas as nações fazendo discípulos, né? Se nós lemos na versão da Bíblia de Jerusalém,
todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Uau! Fazei com que todas as nações se tornem discípulos. E depois, não fiquem aqui parados. Eu quero que vocês vão e façam de todas as nações meus discípulos. O que será que nos vem em mente? O que será que nos vem ao nosso coração escutando palavras como essas? Será que vem ao nosso coração pensamentos de que Deus está sendo narcisista? De que Deus está sendo soberbo, orgulhoso? Que está querendo que todas as nações estejam aos seus pés? Que Deus se deixou levar e isso lhe subiu o poder à cabeça e agora ele quer ser louvado por todo mundo? Será que é isso que vem ao nosso coração quando nós lemos uma expressão como essa? Vão por todas as nações e façam-nas meus discípulos, que se tornem discípulos. É claro que não. Deus não precisa de nós. Se Deus é perfeito, quer dizer que não lhe falta nada. Porque se lhe faltasse algo a Deus, Deus não seria perfeito. Então, ele não precisa dos nossos louvores. Ele não precisa da nossa atenção. Ele não precisa que nós sejamos seus discípulos. Então, ele não precisa que nós o sigamos para ser melhor, para se sentir melhor. Ele não precisa de nada. Deus só precisa de si mesmo. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está perfeitamente feliz. Se ele nos criou, é porque ele queria que outra criatura pudesse desfrutar da alegria que ele já desfruta. Ou seja, foi pura generosidade. E depois que essa criatura caiu, ou seja, nós caímos no pecado horrível, ele veio, entregou todo o seu sangue por nós, morreu na cruz, ressuscitou e fundou a igreja. Agora, ele está pedindo aos seus discípulos que levem essa boa notícia a todo mundo. Antes, essa boa notícia estava reservada a Israel. Era destinada só a Israel. De fato, quando nós vemos o mandato missionário que Jesus dá aos discípulos, também no Evangelho de São Mateus, ele os envia em missão, para que os discípulos possam levar essa notícia a todas as pessoas. Né? Então, missão dos 12, no capítulo 10 de São Mateus. Jesus, os envia às ovelhas perdidas de Israel. De Israel. Era uma missão só em Israel. Então, antes, a revelação estava restrita ao povo de Israel. Deus criou o povo de Israel enviando Abraão para a região da Judeia atual. Depois nasceu o seu filho Isaac, do qual nasceu Jacó, do qual nasceram os 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel, ou seja, o povo de Israel. E Deus só se manifestava a esse povo ao longo dos séculos, até a vinda de Jesus. A partir desse momento, já essa igreja nascente estava preparada para levar essa boa notícia a todas as nações, e não só a Israel. Ou seja, é um momento de extrema generosidade de Deus. Ele não quer se contentar em salvar um povo. Ele quer salvar a todos os povos. Que a sua salvação chegue a todos os povos. E inflama o coração dos discípulos com esse amor. Meus queridos, vocês não podem ficar só com a fé para vocês. Vocês precisam levar isso para todo mundo. E depois, em todo mundo, e façam os meus discípulos. Por que ser discípulos de Cristo? Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos ter vida, se nós queremos alcançar a verdade, ou seja, ser felizes nesta vida e na eternidade, nós precisamos seguir o caminho. E o caminho não é um caminho, é uma pessoa, é Jesus. É o discipulado, é ser discípulo de Cristo. Então,
É um grande privilégio que antes era só para os judeus e que Deus agora está dando a toda a humanidade. Vão por todo o mundo e façam todas as nações meus discípulos. Esse é o mandato que Jesus quer deixar para a sua igreja nascente. Que privilégio tão grande poder participar deste mandato. E por último, a última pergunta: por que a necessidade do batismo? Porque logo depois que ele disse, vão por todo mundo fazendo discípulos, que todas as nações se tornem discípulos, diz, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Será que não bastaria que as pessoas observassem tudo o que Jesus tinha ordenado? Não. Por que não? Porque nós não temos em nós as forças para fazer isso. O pecado original continuaria em nossos corações, atuando. Então aconteceria conosco o que aconteceu com Israel ao longo de toda a sua história. Seria uma queda atrás da outra, um desastre atrás do outro. Por mais que a revelação tinha sido perfeita e destinada a um povo escolhido, essas pessoas também cometeram muitas atrocidades, porque o pecado continuava dentro delas. Nós precisamos ser libertados do pecado. E a libertação do pecado original vem pelo batismo. É o batismo que apaga o pecado original dos nossos corações. E então a salvação chega até nós. Jesus, ele quando nos redimiu, ele não nos obrigou a nos convertermos. Ele ofereceu a conversão. Aquele que quiser, a pega. Quem não quiser, pode rechaçá-la. Deus não nos obriga a ser felizes. Deus não nos obriga a aceitar os seus dons. Mas Ele quer que os discípulos, pelo menos, os ofereçam. Que todas as nações tenham a possibilidade de receber esta oferenda, a salvação que vem pelo batismo. Que todos possam ser batizados, recebendo a graça de ser perdoados, ou melhor, de ser apagado o pecado original. Mas não fica aí, porque o batismo também nos traz outro presente extraordinário, a possibilidade de ser como Deus. Nós, no batismo, somos adotados como filhos de Deus. Filhos adotivos, é verdade, mas filhos. Filhos no Filho, que é Jesus. Então nós somos realmente adotados como filhos. E Deus semeia no batismo em nossos corações a fé, esperança e caridade, as virtudes teologais, dando-nos a possibilidade de ter uma vida divina dentro de nós. Ou seja, nós pensarmos, querermos e amarmos como Deus pensa, quer e ama. Que extraordinário! É claro que tudo isso é como semente, nós precisamos desenvolver. Não é que uma vez que você recebe isso no batismo, você já é como Deus, você já tem as virtudes que Deus tem. Não, você tem a possibilidade de desenvolver essas virtudes. Elas estão semeadas no seu coração, mas são sementes. Você precisa cultivá-las, elas não vão se desenvolver por conta própria. Vai ser através da água, do adubo, de tirar as pragas, ou seja, os outros sacramentos, as orações e as boas ações e um comportamento digno de Deus, cumprindo os mandamentos e as bem-aventuranças. Então, essa vida divina vai se desenvolvendo até a santidade, o grande momento de união com Deus, que é um prelúdio já da união com Deus na eternidade. Olha só que extraordinário presente. Por isso, Jesus disse, vocês, quando forem por todas as nações e as façam meus discípulos, batizem as pessoas. Deem a elas a oportunidade de alcançar a salvação e de alcançar a divinização, ser como deuses. Olha que presentes tão extraordinários Deus tem para nós. E é isso que Jesus entrega aos seus discípulos no último encontro que tem com eles. De fato, com a narração do evangelista São Lucas, nós sabemos o que aconteceu depois. Jesus subiu aos céus.
e agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, na glória, esperando o dia que nós também possamos ir fazer parte do seu reino celeste na eternidade. Espero que essas reflexões nos ajudem a viver melhor a cerimônia da ascensão do Senhor. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!